parte de Jesus. Eu falei para o presbítero Rubens, não tem como não tremer. Pregar é coisa séria. Bendito seja Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua misericórdia que dura para sempre, pela tua fidelidade, que é de eternidade a eternidade. Eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia, ou acompanhem aqui no telão, Salmo 73. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres de fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhe serve de colar e em seu orgulho se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como o da sua mente transbordam todos os ardes. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras das suas bocas e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim como são os ímpios, sempre seguros e acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência? Porque me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã. Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos seus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazem cair na destruição. Como são destruídos de repente e absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai e assim que acordamos, quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato, um ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e, no fim, me acolherás em glória. Ao que tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora a minha carne e o meu coração desfiem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre.
Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus, e em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Ó grande Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, magnífico em glória e majestade, ajuda-me, Senhor, esconde-me de trás da tua cruz, tenha misericórdia de mim, Senhor. Abençoa teu povo, fala aos nossos corações. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu te faço essa humilde oração. Amém. Amados irmãos, o Salmo 73 foi escrito pelos filhos ou a família de Asaf. Era uma família que estava no templo, descendia da tribo de Levi. Eles eram responsáveis por executar os cânticos ao Deus eterno. Eles que tinham a Taná, a Torá, o sagrado texto em suas mãos. Eles eram mais conhecedores da Bíblia do que o resto do povo, porque eles tinham no templo o Velho Testamento, a Bíblia dos hebreus. Esses homens, eles serviam a Deus e serviam ao povo no templo. Este salmo está no terceiro livro, e é o primeiro do terceiro livro dos Salmos. São 5 livros. E este salmista, ele tem essa experiência com Deus. Nós não sabemos como foi que ele escreveu, quanto tempo depois do fato dessa experiência ele sentou e escreveu esse texto, e que esse texto faz parte da Escritura. Quando eu prego no Salmo, eu sempre falo algo que para mim é maravilhoso. O Eterno permitiu a nós humanos colocarmos nossas dores, expor os nossos sentimentos, nossas frustrações, nossos pecados, nossas invejas dentro da palavra dele, e não deixando de ser a palavra. Quando nós lemos o Salmo 73, nós escutamos a exposição de um homem aflito, de um homem desencorajado, de um homem triste, de um homem desesperançado, de um homem castigado, ao olhar para o cenário humano, o cenário social, e lhe veio uma grande angústia, tão tremenda, que ele quase enlouquece. O reverendo Ludgero Bonilha Moraes, e eu já ouvi a pregação do Salmo 73 com o reverendo Ludgero Bonilha no YouTube, os irmãos queiram ouvir, que é muito, muito interessante. Há muito tempo atrás eu ouvi, já ouvi umas 3 ou 4 vezes. E ele diz que este Salmo 73, ele conclui já nos 2 primeiros versículos. A conclusão do Salmo está não no final, mas está nos 2 primeiros versículos, quando o salmista expressa, dizendo assim: com toda certeza Deus é bom para Israel. É um reconhecimento, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Ele reconhece. Aí ele volta para si e diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por um pouco não escorreguei. Ele diz: olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas a mim, por um pouco, eu não cair, por um pouco eu não escorreguei, por um pouco eu não morri,
Por um pouco eu não me afastei definitivamente de Deus. Por um pouco eu não enterrei a fé, a esperança que eu tinha em Deus. Ele diz isso, quanto a mim. E ele mostra, e ele faz essa dissertação, essa exposição do que ocorreu dentro do seu íntimo e dentro da visão que ele tinha do que estava acontecendo ao seu redor. Por isso, amados irmãos, um olhar deturpado pode matar um ser humano. Se nós olharmos para a vida deturpadamente, não segundo o olhar de Deus, nós podemos morrer. E este salmista não morreu por um pouco, e a causa foi como ele olhou a circunstância da vida. Aí no versículo 3 ele diz assim, a questão: porque eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Qual foi a causa? Em resumo, a causa é que ele começou a olhar a vida do outro, ele começou a observar a vida dos ímpios, ele começou a ver, a fazer uma medição, uma comparação com a vida dele e com a vida dos ímpios, e ele começou a entender que não valia a pena servir a Deus, porque ele servia, porque ele labutava, mas a vida dele era um caos em comparação à vida dos ímpios. Então ele teve inveja, ele invejou os ímpios. Desgraça é para um crente invejar o ímpio, e ele teve essa desgracença, como diz aqui no Nordeste, ele invejou os ímpios. Aí ele faz a exposição, dizendo como era e como ele via os ímpios, como ele observava os ímpios, qual era a visão dele, e por isso quase ele morre. Aí no versículo 4 ele diz: eles não passam por crise e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Esse foi o julgamento quando ele olhou para o ímpio. Ele invejou, dizendo: olha, os ímpios que não temem a Deus, os ímpios que não respeitam a Deus, os ímpios que não têm devoção a Deus, os ímpios que não param para Deus, estes homens, eles não passam por crises e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Ele fez uma medição, ele fez uma comparação entre a vida do ímpio e a sua própria vida, ou talvez a vida de alguns cristãos, ou de alguns crentes da época, de alguns servos de Deus. Versículo 5, ele diz: estão livres dos fardos, ele falando dos ímpios, estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais, não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. É assim, mas essa foi a visão deste salmista. Versículo 6, por isso a soberba lhe serve de colar, e o seu orgulho se veste de violência. Do seu íntimo brota maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardes. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Com a sua arrogância exaltam a própria corrupção. Ele diz coisas obviamente verdadeiras, mas também não tão verdadeiras, porque ele está de coração amargurado. De sofrimento todo ser humano sofre, seja ímpio ou não, seja crente ou não, todos sofrem. Mas essa foi uma visão, porque ele estava de coração amargurado, ele estava com o coração cheio de inveja. Então ele mistura verdades, obviamente, mas mistura também, põe também coisas, fantasias, que ele cogita da sua própria mente. Do seu íntimo brota a maldade, e assim como das suas mentes transbordam hades. É verdade, eles zombam e suas palavras são repletas de malícias. Em sua arrogância exultam a própria corrupção. É verdade, contra os céus dirige as palavras das suas bocas,
e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Obviamente, ele tem esse olhar correto, mas o problema dele é que ele queria a riqueza dos ímpios. Ele entendia que a prosperidade dos ímpios não era salutar aos ímpios, que aquela prosperidade teria que ser dele, porque ele é que agradava a Deus. O problema está aí. Por isso seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar. Mas é verdade. Ele estava tão amargurado que ele disse: olha, Deus, ele diz: olha, os ímpios são miseráveis, mas as suas palavras tortuosas, as suas palavras de ofensa, chamam até a atenção do teu povo. O teu povo sorve. A palavra sorve vem de sorvete, vem de sorve. Sorve as palavras dos ímpios. Mas não é assim, amados irmãos. As obras dos ímpios são muitas vezes exaltadas pelos cristãos. Filmes de ímpios são exaltados pelos cristãos. Clipes de ímpios são exaltados pelo cristão. Tem uma senhorita chamada Anita. Deus tem misericórdia, Senhor. Infelizmente ela entra em nossas casas porque estamos assistindo televisão e de repente o jornal vem e mostra aquele clipe que é terrível. E muitas vezes os cristãos sorvem tais coisas. Somos tentados naturalmente a sorver as ideias, as palavras, as filosofias, as sabedorias, e este salmista está amargurado por tal coisa. E ele ficou com inveja, e o problema é que é a inveja da prosperidade dos ímpios, porque até nas palavras de torpeza, os ímpios prosperam. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência? Ele faz uma interrogação a Deus, a Ele mesmo, na sua oração, na sua reflexão. Ele diz, pensando dessa forma, como tem acontecido neste mundo, um mundo injusto, porque eu estou aqui lutando, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui orando, eu estou aqui numa vida de devocional a Ti, eu estou aqui me guardando de todo mal. O que acontece? Pensando dessa forma, em vão, será que eu conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência? Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Amados irmãos, este homem pensa, mas não fala. Ele vem registrar isso neste salmo, mas ele não fala, ele está amargurado. É interessante, nós não sabemos quantos dias, quantos meses, se foi um período de um dia, não sabemos, o texto não diz, mas está aqui a história, a autobiografia dele, registrada neste salmo. Mas uma coisa interessante deste salmista é que ele não espalha a sua dor, o seu infortúnio, ele não contamina a ninguém, porque ele sabe que se ele falasse, se ele saísse no meio da congregação, falando da sua dor, da sua tristeza, ele poderia derrubar outros, ele poderia causar mal aos filhos de Deus. Ele teve um problema entre ele e Deus, ele teve um problema entre suas entranhas, mas ele não ousou espalhar, porque ele diz, caso levasse efeito a me expressar,
assim eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, busquei compreender tudo isso e reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Ele não tinha força para enfrentar o infortúnio. Ele não tinha força para enfrentar a injustiça social. Ele não tinha força para enfrentar o desmando. Ele não tinha força para enfrentar, ver os ímpios prosperando. E ele, como homem de Deus, segundo ele julgava, como homem piedoso, conforme ele se julgava, ele disse que não tenho força. Eu não tenho ânimo. Me parece que Asaf estava falando de cada um de nós. Todos os mortais da terra. Alguma vez nós fomos tomados pela inveja, alguma vez nós fomos tomados pela cobiça, algumas vezes nós fomos tomados pela insatisfação pessoal, alguma vez fomos tomados pela insatisfação espiritual, e aí talvez perguntamos: Deus, onde o Senhor está? Será possível que o Senhor não está vendo isso? Há tantas pessoas nesta terra que não tem nada contigo, que é contra o Senhor definitivamente, abertamente, mas são pessoas que vivem muito bem, obrigado. E tudo o que eu quero é te servir, e tudo o que eu quero é expor a tua palavra, e tudo o que eu quero é te glorificar. Eu não faço nada mais além disso. Meu Deus. Ele diz: eu não tenho força para enfrentar tal desafio. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas de forma espiritual. Não é a sabedoria humana que vai nos distinguir, não é a sabedoria humana que vai trazer luz para a nossa mente e o nosso coração. Somente Deus. E aí, amados irmãos, está o divisor das águas, como diz, versículo 18, versículo 17. Até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Até que eu tive uma experiência com Deus, até que eu tive um acesso aos oráculos de Deus. Quando fala na casa de Deus, até que eu estive lá com o Senhor, eu estive na casa de Deus, eu tive acesso à palavra de Deus, me voltei à palavra de Deus, obviamente, eu relembrei a palavra de Deus e vejo o que Deus diz, o que Deus fala, o que Deus mostra. Quanto mais nós vivemos, aprendemos, amados irmãos. E eu aprendi a dizer: o que é que Deus quer de mim? O que Deus está querendo de mim? O que Deus está querendo de mim? Sei que é melhor do que tudo que alguém te fez. O que Deus está querendo de mim? Só podemos saber o que Deus quer de cada um de nós quando fizermos ou quando fazemos o que este salmista fez. Até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Versículo 18. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadios e os fazem cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente, tomados de terror. São como um breve sonho que se vai, assim que acordamos, quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia inveja, era eu um insensato,
um ignorante, minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Ele entra na casa de Deus e Deus expõe quem são os ímpios, e Deus mostra quem são os ímpios. Amados irmãos, o nosso tesouro maior é Jesus. Jesus é a razão da nossa música, Jesus é a razão do nosso cantar, do nosso levantar, do nosso trabalhar, do nosso respirar. Jesus é a razão de tudo que existe em nós. Jesus é o tesouro maior. Como nós poderíamos invejar os ímpios, se Jesus é a maior riqueza do universo? Se Jesus é o maior tesouro do universo e Ele está em nós, tudo vai ficar aqui. Ontem morreu um baterista de uma banda muito famosa e depois foi exposto o que tinha no seu apartamento. A fama não possibilitou aquele homem ser feliz. Os aplausos não possibilitaram aquele homem ser feliz. Nada conseguiu ele ser feliz. Esta semana eu vi uma reportagem do que está acontecendo agora na vida de muitos bilionários, trilionários. Eles estão doando suas riquezas estão indo morar em casas simples. Aí nós achamos, que coisa linda. Sabe o que é isso, amado? O vazio, a paz, a completude que não foi achada lá. E eles estão em busca do desejados nas nações. Não há nada neste mundo que possa suprir o vazio do ser humano. E este homem passou por esse momento triste, de caos na sua alma, de tristeza, porque ele não olhou com os olhos de Deus. Quando ele passou a olhar com os olhos de Deus, ele viu a destruição dos ímpios. E ele reconhece. No versículo 22 ele diz assim, 21 e 22 diz: quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, eu era um insensato. A palavra insensato é, eu era um maluco, um débil mental, um doido, um lunático, um ignorante, um bruto. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. E ele chega a confessar: eu estava assim, eu era assim, eu estava deste jeito. Versículo 23: contudo sempre estou diante de ti, portanto tomas a minha mão direita e me sustém. Aí ele reconhece, depois que entra na casa de Deus, depois que o Espírito mostra o cenário dos ímpios, depois que o Espírito mostra que de fato não vale a pena viver sem Deus, depois que o Espírito Eterno mostra que o ímpio é corrupção e mais corrupção, que o ímpio está morto em seus delitos e pecados, que o ímpio não tem paz, que o ímpio não tem alegria na sua alma, que a razão da vida do ímpio não é Deus. Ele passa a entender isso. E que o ímpio está destinado à perdição. A qualquer momento o ímpio é tomado e levado para o inferno. Aí ele recebe esta consciência do Espírito Eterno. No versículo 24 ele diz: tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherá em glória. Esse texto, irmãos amados,
está no Catecismo de Westminster. Primeira pergunta, e no breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus é a resposta. Glorificar a Deus, exaltar o Senhor e viver eternamente com Ele. Esse é o fim principal do homem. Aí, no catecismo, é citado esse texto: tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherá em glória. Amado, o final do crente, o final do justo, o final dos fiéis é ser recebido em glória, porque Cristo é a nossa herança, Cristo é o nosso tudo, Cristo é o nosso Senhor, Cristo nos redimiu, Cristo é a nossa riqueza. Me receberá em glória. Assim ele tem esse reconhecimento. Aí o salmo é poético. Aí ele diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Ele se volta a Deus. Ele diz: olha, eu não tenho nada além do Senhor no céu. Eu tenho o Senhor. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Amados, nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos estar junto de Deus. E quando eu falo, amados irmãos, junto de Deus, não é passarmos 24 horas na igreja. Não, mas é estar sendo em tudo motivado pelo Senhor, em tudo que se faz, que comamos, bebamos ou façamos qualquer coisa, devemos sempre fazer para a glória de Deus. Sempre, amados irmãos, essa deve ser a tona da nossa vida, deve ser o máximo da nossa vida, glorificar Deus, porque Ele é de fato o Deus presente. Versículo 26: embora minha carne e o meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Nós temos um coração corrupto, irmãos. Nós temos uma carne corrupta, uma natureza corrompida pelo pecado. Nós ainda estamos nesse corpo de humilhação, que por mais que nós queremos agradá-lo, é o nosso interesse de nos acordarmos, orarmos, lermos a palavra, termos um momento devocional e dizer: tudo o que eu quero, Senhor, é te agradar. Eu quero falar coisas que glorifiquem o teu nome. Eu quero pensar coisas que glorifiquem o teu nome. Eu quero enaltecer o Senhor em toda a minha vida, Senhor. Mas acabamos, amados irmãos, de não cumprir o mesmo nosso desejo. Isso nos causa tristeza. E é salutar que cause tristeza. Mas é uma tristeza que gera vida, e que gera força, alegria. É uma tristeza que gera vontade de acertar mais uma vez, vontade de persistir, dizendo: eu quero te agradar, eu não vou desistir de engrandecer o teu nome. A Bíblia diz que a tristeza que o Espírito Santo produz no coração do cristão produz alegria, produz paz, produz vida, porque nós não nos confortamos conosco mesmo, e nós brigamos conosco mesmo, mas nós nos redimimos, nós confessamos, é melhor assim, nós confessamos nossos pecados, nós voltamos ao Senhor, e Ele é um Deus que nos dá proteção. Versículo 27: eis que perecerão os que de ti se afastam, tu examinas a todos os que te rejeitam. Não há outro local, amados irmãos. Não há uma outra alternativa. Só existem dois caminhos. Não existem três vias. Só existem duas vias. Ou nós somos
ou nós não somos, ou nós estamos ou não estamos. E aqui o versículo 27, nessa perícope, diz assim: eis que perecerão os que de ti se afastam. As pessoas se afastam de Deus, as pessoas não querem Deus, as pessoas não gostam de Deus, as pessoas não amam a Deus, embora falem de Deus 24 horas, mas está falando de um Deus, não do Deus da Bíblia, está falando de um Deus da sua própria mente, do seu próprio coração, porque o Deus da Bíblia tem compromisso com a palavra dele. Amados irmãos, a idolatria humana é tão grande que nós temos capacidade de criarmos cristos. Os cristos estão no coração dos homens, nos corações dos homens. São cristos que não é o Cristo da Bíblia, porque o Cristo da Bíblia tem o parâmetro que é a própria Bíblia. É a idolatria. Os deuses, eles dizem que é o Deus que criou os céus e a terra, mas quando nós observamos a sua vida, não está falando do Deus que criou os céus e a terra. Estava evangelizando certa vez, eu disse assim ao jovem, falando de Deus, ele disse: eu oro todos os dias, eu busco a face de Deus todos os dias. Aí eu falei para ele assim: você tem Bíblia? Você precisa conhecer a Bíblia? Não, para ser cristão não precisa ter Bíblia, para ser cristão não precisa ir para a igreja. Eu disse: então você está orando não ao Deus da Bíblia, está orando a qualquer coisa, não ao Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, definitivamente, ele tem parâmetro, ele tem lei, ele é Senhor. Esse Deus que a qual você está orando é o Deus criado no seu coração, e você está pensando que é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem negócio com a Bíblia. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E nós temos que falar a verdade. Doa a quem doer. Versículo 28. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Amados, veja que este homem, este salmista, ele começa o salmo amargurado, com inveja. Ele começa o salmo de forma fúnebre, de forma nefasta, mas quando ele conclui, ele, por entrar na casa de Deus, por conhecer Deus, por ter acesso a Deus, ele já tem uma palavra diferente, ele já tem uma expressão diante de Deus diferente, ele já passa a dizer de fato quem é Deus, e que Deus é um Deus justo, e que vale a pena servir a Deus, porque no decorrer do salmo, ele diz: que adianta lavar as mãos, que adianta se guardar do mal, porque quanto mais nós fazemos, nós vemos os ímpios lá prosperando, mas entra na casa de Deus, muda a história e muda o discurso, quando ele diz no versículo 28, eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Agora o salmista diz: olha, eu vou proclamar a verdade, eu vou dizer quem é Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem a história dos homens, das nações, das pessoas nas mãos, o Deus que dá, o Deus que toma, o Deus que levanta, o Deus que mata, o Deus que gera vida. Esse Deus eu vou proclamar onde for, eu vou proclamar com os meus irmãos, com a minha comunidade, eu vou testemunhar quem é este Deus. Vou dizer, falar sobre suas obras. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Que seja assim as nossas vidas, que cultivemos em nome de Cristo comunhão com Deus, que a nossa visão de Deus seja a visão segundo a sua palavra, que não tenhamos visão segundo o nosso coração, segundo o que eu acho, mas segundo aquilo que Ele diz, segundo aquilo que Ele ensina, segundo aquilo que Ele é. Por isso o salmista começa
por um pouco eu não escorreguei, porque eu estava quase desistindo de Deus. Quantas pessoas estão neste mesmo patamar? Estou quase desistindo. Esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, esse negócio de servir a Deus, eu pensei que era uma outra coisa, mas a cantiga está sendo igual àquela, a cantiga do peru, de pior a pior. Eu pensei que era melhor, eu pensei que eu ia crescer, mas eu estou crescendo como um rabo de cavalo, para baixo. Quantas pessoas desistiram do Senhor, porque não olhou para Ele e não teve o conhecimento, não tiveram a oportunidade de entrar à sua presença e contemplar as maravilhas da tua lei. Devemos fazer, irmãos amados, como o salmista fez. Salmo 119, versículo 18. Desvendo os meus olhos para eu contemplar as maravilhas da tua lei, para eu ver de fato quem és tu, para eu ter de fato acesso a tu. Faz isso em minha alma, Senhor, para eu ter a alegria da salvação, para eu te servir, para eu andar contigo, para eu nunca desistir do Senhor, para eu servir ao Senhor em todas e qualquer circunstância. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos dê força, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê sabedoria para enfrentarmos todas as dificuldades em nome de Jesus. Os irmãos digam amém. Irmãos, antes de orar, eu quero dar alguns avisos. Nós queremos reunir a assembleia, uma assembleia, sexta-feira, dia 1º de abril. Assembleia para nós retornarmos ao centro social. Nós temos um centro social que está desativado e nós queremos reativá-los. Nós precisamos fazer uma assembleia. Então, todos os irmãos que sejam membros ou não, no dia 1º de abril, 7 horas da noite, nós estaremos em assembleia aqui na igreja. Essa assembleia não é da igreja, é uma assembleia que nós vamos fazer para restaurarmos o centro social. Então todos os irmãos estão convidados. Eu convidei o contador Carlos Gomes para dirigir essa assembleia. Então, dia 1º de abril, sexta-feira, todos os irmãos que queiram, viu? É voluntário, que queiram fazer parte do centro social, 7 horas da noite, aqui para nós retornarmos o centro social. Nós precisamos fazer muitas coisas, mas o centro social é indispensável para os nossos projetos, para este prédio que está ocioso, está aí, ó, como um elefante branco. Não é que diz assim, um elefante sem utilidade, a semana todinha aí, esse espaço, e nós vamos funcionar em nome de Cristo através do centro social. Essa ideia não é do pastor Augusto, não. Essa ideia é do conselho da igreja, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes, pois no dia 29 de março, nós teremos 2 casamentos. É público, né, o casamento. É Jonatas, que estará casando. Não é isso, Jonatas? Dia 29 de abril. E também, Jonatas, o nome da sua Marília. Jonatas e Marília estarão casando. Jonatas, seja bem-vindo a essa turma dos homens de compromisso. E também o nosso irmão Marcelo estará casando com a Rose também no dia 29. Então é público, então que os irmãos estejam sabendo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pela tua benignidade que dura para sempre, pela tua fidelidade que é de eternidade a eternidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Quantas vezes nós fraquejamos, pensamos em desistir, porque o nosso olhar foi um olhar errado, Deus. Foi um olhar que não foi um olhar seu. Mas quando nós temos acesso à tua palavra, ó Deus, a tua palavra desintoxica, ó Deus. A tua palavra nos sara de toda enfermidade. A tua palavra nos tira da morte, do lamaçal, da cegueira espiritual. Assim como aconteceu com o salmista Asaf, Senhor.
queira acontecer com as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Para nós termos a alegria de falarmos em alto e bom som a todos. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. E em Ti nós colocamos a nossa fé, depositamos a nossa plena confiança em Ti, para proclamar todas as Tuas obras que o Senhor tem feito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te exaltamos em nome de Jesus, nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a igreja aqui está em instância e espalhado por toda a terra. Amém. 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 Ora silenciosamente. Um último. Irmãos, se os irmãos quiserem vir de máscara, venham. Os que não quiserem vir de máscara, não venham. Fiquem à vontade, em nome de Jesus.